Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do BNS Futebol. Seguinte dia de São Paulo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, 24ª rodada do Brasileirão, para vocês na tela do BNS Futebol. Seguinte, vamos, antes de começar, um rápido recado. Haverá dois cards aqui para vocês ao final do vídeo. Um deles com a playlist do Brasileirão e um segundo com um vídeo recomendado pelo YouTube. O YouTube te conhece, o YouTube conhece o conteúdo que a gente produz e faz esse match muito gostosinho entre o que você quer e o que a gente produz, tá bom? Então assista o vídeo, porque o YouTube recomendou, faz sentido, tá bom? Então vamos lá à análise de São Paulo e Fortaleza. Temos o seguinte cenário. Por estilo de jogo, 54-49, favorável ao São Paulo. Então você tem o São Paulo já por estilo de jogo, favorável em relação ao Fortaleza. Então esse é o primeiro ponto. Depois, por mando de campo, você tem 58-46, a distância aumenta e o São Paulo fica como muito favorito. O São Paulo é favorito pelo mando de campo, pelo estilo São Paulo leva favoritismo, mas não é o grande favorito, né? Você poderia até pensar na questão do empate, mas a gente já começa a observar um favoritismo da equipe de São Paulo, tá bom? Esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, vamos à análise de cada um dos pontos que estão na tela para você. O São Paulo tem mais passes que o Fortaleza, e aí já começamos a notar a primeira grande diferença. O São Paulo progride mais em campo, mas aí, de novo, você já tem mais proximidade do índice, apesar de ter uma diferença grande entre os dois. E o São Paulo recupera a bola mais rápido no Morumbi. Então, sim, quando você analisar o jogo, o São Paulo estará dominando o jogo, pelo menos visivelmente falando. A sensação será de domínio do São Paulo, porque as ações que mais ocorrem em campo estarão voltadas à equipe do São Paulo. Então esse é o primeiro ponto, tá? Quando a gente olha esse cenário, a grande preocupação de uma equipe que fica muito em posse da bola é justamente não conseguir converter isso em finalização. E aí você tem um cenário onde o São Paulo também consegue converter em finalização, mas já perceba a proximidade que você passa a ter com a equipe do Fortaleza. Então você tem nesse índice uma vantagem do São Paulo, mas, de novo, o Fortaleza já cresce nesse índice. Além disso, o São Paulo converte melhor as situações para gol no Morumbi do que o Fortaleza jogando fora de casa. Então você tem aí um cenário onde há uma tendência de pelo menos um gol do São Paulo no Morumbi, e o Fortaleza passa a ser muito importante o primeiro gol da partida, justamente para você conseguir controlar estrategicamente a situação e a organização do jogo. Tá? Isso é muito importante para a equipe do Fortaleza. E no inverso, e quando eu vou tomar a finalização, quando o adversário consegue produzir a finalização, o São Paulo bloqueia melhor, mas o Fortaleza defende melhor, ou seja, impede o seu gol com o seu goleiro, tá? Faz as defesas de maneira melhor, tá bom? O que acontece nesse cenário? Esse cenário é o cenário de mando de campo. Então vamos analisar agora um cenário do comparativo com o mando de campo, com uma equipe parecida. O São Paulo enfrentando equipes parecidas com o Fortaleza, que são equipes que não gostam tanto de ficar com a posse da bola. O que acontece com o São Paulo? O São Paulo tem, geralmente, um aumento do passe, um aumento da progressão, um aumento da recuperação nos dois cenários. E aí você passa a ter o primeiro quarteto de análise aqui que a gente está fazendo, em tese positivo. Então qual que é a sensação? Poxa, eu vou dominar mais ainda o jogo, normalmente, do que eu já domino? Mas não é bom. Por que não é bom? Porque geralmente contra esses adversários que o São Paulo tem que ficar rodando essa bola, o São Paulo não encontra as mesmas linhas de finalização, então você tem um aumento do passe, mas uma queda na finalização. Você tem uma queda na taxa de conversão para gol. E nesses dois cenários você acaba tendo também uma queda do bloqueio e da defesa do goleiro. Por que há uma queda desses quatro aqui? Se eu recupero a bola mais rápido e se eu consigo manter a posse da bola. Porque basicamente eu vou subindo as linhas e dou a oportunidade de contra-ataque. Quando o adversário vai contra-atacar, em tese eu tenho menos jogadores posicionados atrás da linha da bola. Tendo menos jogadores posicionados atrás da linha da bola, eu tenho menos jogadores para proteger através de bloqueio. E você pode ver que o bloqueio tem uma diferença muito grande e a defesa não. Ou seja, sobra para o Rafael, para o Jandrei ou quem for o goleiro do São Paulo, tem que fazer essa defesa e impedir o gol adversário. Então percebam como a organização, ter mais posse da bola, recuperá-la mais rápido, não necessariamente fica produtivo.
fica custoso muitas vezes. E isso é um problema para a equipe do São Paulo, tá? Nesse caso contra a equipe do Fortaleza. Já o Fortaleza, quando você tem aqui o perfil que a gente analisou está em laranja e em azul, vai estar esse perfil contra equipes parecidas com o São Paulo, ou seja, equipes que gostam de ficar com a posse da bola. Vai acontecer o inverso com o Fortaleza, né? Você tem até uma recuperação parecida por espaço, mas aqui também já era pequeno o índice, né? Então assim, não muda tanto. Você tem uma queda, o adversário consegue trocar mais passes sem progredir tanto em campo. Você tem uma queda da sua própria progressão, mas também não é tanto, mas você tem uma grande queda de passe. Então você tem como característica passar a bola, bolas mais longas em direção ao ataque adversário. Você tem a manutenção da finalização, uma manutenção dessa taxa de conversão, e aí você passa a ter uma dificuldade, uma queda do goleiro e um aumento do bloqueio. Iago, isso está confuso. Como é que eu tenho uma queda do bloqueio, um aumento do bloqueio e uma queda do goleiro? Basicamente porque as ações param mais no bloqueio. Basicamente é isso. Então você tem um número de chutes sofridos que ele vai parar no bloqueio justamente porque eu vou recuando a minha linha, colocando mais jogadores atrás da linha da bola, e isso faz com que o adversário vá chutar, tenha mais obstáculos pela frente para a bola ir batendo, ao invés de ter menos jogadores. Por exemplo, como foi o caso de que a gente falou de São Paulo, num contra-ataque o adversário vai chegar com menos jogadores do São Paulo. Num ataque posicional do São Paulo, o São Paulo vai chegar com o Fortaleza todo postado atrás na linha de defesa. Ou seja, você tem toda essa questão estratégica para você entender do jogo, tá bom? Último recado que é importante para a gente entender: favoritismo é do São Paulo, tá? Só para deixar claro. Mas um primeiro gol do Fortaleza pode atrapalhar bem a situação. Equipes que nem São Paulo, Fluminense, equipes que ficam muito com essa posse da bola, acabam tendo essa característica de sofrer o primeiro gol, pode atrapalhar muito a estratégia do jogo, tá bom? Porque ela fica mais propensa para a equipe adversária. Recado importante: a gente não sabe se o São Paulo vai entrar com a equipe titular. Até esse momento que a gente está gravando o vídeo, estou gravando na segunda-feira, então não sei se o São Paulo entrará com a equipe titular. Se for a equipe reserva do São Paulo para poupar para a final da Copa do Brasil, pode ser que modifique a característica da equipe, tá? Mas não necessariamente seja ruim. Por vezes tem um ataque, por exemplo, o Pato jogando, o próprio Rames Rodrigues, outros jogadores que não vêm atuando muito, pode ser que o São Paulo fique um pouco mais móvel e menos posicional, e isso pode ajudar nesse momento, tá bom? Então assim, pode ser que essa análise vai ser válida, obviamente, porque a característica do time é treinada por todos, mas não necessariamente vai ser as mesmas de finalização, de bloqueio, enfim, porque modificam os jogadores e esses pontos finais geralmente modificam, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, e é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima!